Já podemos começar a lista falando de Triple H, o Triple H que é um dos grandes manipuladores na WWE, inclusive até inspiração desse vídeo por conta das suas recentes ações que teve indo aí para o Survivor Series que tivemos, quando ele tentou lá então argumentar com Seth Rollins e com Kevin Owens ali, se os caras não queriam voltar para NXT, e utilizou bons argumentos ali. Ele colocou ali de uma forma dando a entender que no main roster, por exemplo, ninguém ligava pro Kevin Owens, e já na NXT o Kevin Owens ali sempre foi tratado da maneira que ele gostaria. O Seth Rollins também, todas as vezes que esteve do lado dele, teve sucesso. Sempre foi grande, sempre voltou até ele. Então se não era o momento disso acontecer de novo, agora que ele se via ali sem o título universal, o Brock Lesnar de novo comandando o show. E não é a primeira vez, né? O Triple H ele é um grande manipulador. Eu lembro quando ele traiu o Shawn Michaels também. Ele conseguiu enganar certinho o Shawn Michaels, né? Os dois lá tinham voltado com o DX. Ele foi lá e atacou o Shawn Michaels. E no show seguinte ainda lá conseguiu fingir, né, que alguém havia atacado o Shawn Michaels no backstage. E ele depois ali ia achar esse alguém e iria vingar o Shawn Michaels. E depois ali as câmeras mostraram que foi o próprio Triple H que atacou o HBK ali, porque a ideia dele era fazer ali o HBK perceber que o Triple H estava mais pronto que ele para ser o líder do DX, o Triple H poderia protegê-lo e tal, enfim, todo um plano que ele armou ali para poder se beneficiar, né? No próprio Evolution ele era um grande manipulador, utilizou muito ali do Randy Orton, do Ric Flair, do Batista para ajudar ele em vários momentos, até que com o tempo ele teve problemas com o Orton, o Batista acordou pra vida mesmo ali. Triple H, eu lembro muito bem antes do Batista fazer a face turn lá depois de ter ganhado o Royal Rumble. Triple H tentando fazer a cabeça dele, tentando falar pra ele escolher o outro título, não escolher o título dele e tal. E depois ali, com o passar dos anos, os tempos da autoridade, e às vezes que ele já enganou ali vários outros atletas, tipo o próprio Daniel Bryan durante um bom período, já fez a cabeça do Randy Orton de novo, um cara que era inimigo dele e conseguiu ali se aliar de novo, do Paul Heyman ali junto com o Brock Lesnar, do Seth Rollins, enfim, é um dos grandes manipuladores na WWE. E aí, seguindo a lista, a gente tem, claro, o Bray Wyatt também como opção, né? O Bray Wyatt, ele é, assim, um tipo de cara que consegue sempre ter diversos discípulos ali dele, né? Diversos seguidores. Então, você vê ali nos tempos da Wyatt Family, o número de superstars que já entraram para a Wyatt Family, depois alguns deles saíram, mas sempre conseguia atrair ali novos seguidores. Até mesmo o próprio Braun Strowman, quando sai da Wyatt Family, ele ainda consegue ser manipulado pelo Bray Wyatt em alguns segundos ali, naquele Survivor Series em 2016, não sei se vocês se lembram, né? Então, o Bray Wyatt ele tem esse poder ali de como se fosse, sei lá, um grande profeta, assim, e as pessoas sempre o seguem. Os próprios fãs mesmo do Bray Wyatt fazem muito disso ali. Ele consegue atrair essas pessoas. Esse próprio recente personagem dele ali era pra ser um personagem heel, mas na prática é quase que o face, né? Porque a galera sempre ali torce a favor dele, a galera sempre ali é empolgada pra ver ele. Então ele tem esse poder, assim, de fazer as pessoas quererem sempre o seguir, essa manipulação toda ali. As palavras que ele geralmente falava, né? Atualmente nem tanto porque mudou o personagem, mas ele tem esse grande poder. Outro grande manipulador na WWE a gente pode colocar que é o The Miz, né? E consequentemente você vai ver que os maiores manipuladores são também aqueles que têm as melhores promos, né? Aqueles que têm as melhores habilidades com a mix skill. Porque é uma das principais armas, com certeza, para você manipular os seus adversários, manipular o público. O The Miz tem muito disso, né? Muitas vezes ele nem tem tanta razão, mas ele se comunica muito bem, né? Ele é manipulador principalmente em criar rivalidades. Por quê? Porque ele vai lá, tem um Miz TV, convida um superstar, convida outro superstar ou superestrela, e aí ele começa a fazer perguntas meio que incômodas, né, para os dois adversários, tentando sempre fazer um ficar contra o outro. Então, ele já faz uma pergunta prevendo qual vai ser a resposta daquele superstar. E a resposta daquele superstar vai ser algo que vai incomodar o outro que está presente. E aquele outro que está provavelmente ouvindo aquilo vai querer responder o outro e vai começar uma discussão ali. E no fim das contas o Miz consegue o que ele tanto queria, consegue a famosa treta.
E muitas vezes ele até tá envolvido na rivalidade e leva uma vantagem, porque ali ele meio que fica esquecido, né? E deixa lá os dois meio que brigando entre si para depois aproveitar uma brecha. Essa é a grande arma que o Miz utiliza em diversas rivalidades. Nós temos o CM Punk. O CM Punk ele é tão manipulador que ele manipula até muita gente até hoje em dia. Até hoje em dia a galera continua sendo manipulada pelo CM Punk. Porque qual que é a grande manipulação que o CM Punk faz? Muita gente pensa realmente que o CM Punk, as coisas, as críticas que ele faz a John Cena, a The Rock, a WWE, a Vince, a Triple H, é porque tipo, ele realmente ali é um cara que gostaria de mudar essas coisas, gostaria ali de que fossem diferentes. Mas no fim das contas, ele só faz essas críticas para ganhar aplausos porque ele quer estar no lugar desses caras. Ele quer estar no lugar do John Cena, no lugar do The Rock, no lugar do Triple H. Ele quer esse poder. Então, a ideia dele nunca foi, sabe, mudar esse estilo que ele critica na WWE, né? E sim, ocupar o lugar que esses caras estão. E muita gente realmente acreditou e foi por isso que ele cresceu, né? O pessoal gritava pelo nome dele, pedia pelo nome dele. E ele conseguiu estar ali no evento principal, conseguiu ali estar nas principais rivalidades, conseguiu pegar o título mundial ali e segurar 434 dias, conseguiu bater nomes fortes, conseguiu superar John Cena em vendas. E aí, quando isso acabou, quando ele perdeu aquilo, passou menos de um ano e o que ele fez? Ele desistiu, ele desanimou. Por quê? Porque a ideia dele sempre é essa, é ser o holofote principal, é ser o cara principal. E não necessariamente é uma preocupação de fato com o que é a WWE. E as críticas dele é só para ganhar aplauso e ganhar fama. Sempre foi isso, sabe? Então ele manipula principalmente não os atletas, não os rivais, mas ele manipula os fãs, ele manipula o público. Ele manipula o público. O público realmente ele acredita que ele é um representante deles. E no fim das contas ele só faz isso mesmo para poder ele ter benefícios que teve durante muito tempo. E justo quando perdeu, aí ele fez o quê? Ele foi embora. Ele desanimou. Não é curioso isso? Ele desanimar justamente quando ele perdeu os holofotes que tanto ali construiu. Chegou um momento, inclusive, que as críticas dele ali combinavam mais como um personagem de heel mesmo que a WWE viu, né? Começou a parecer ali que o Vince tinha razão, o John Cena tinha razão de tudo quando ele fez aquela heel turn atacando o The Rock. Porque era pra mostrar ali que no fim das contas o personagem dele ali só estava interessado realmente em si como campeão. Ele não conseguia mais ali sair daquilo, né? Ou era ele ou era ele. Então teve lá o Shield aparecendo, teve o Paul Heyman aparecendo pra ajudá-lo. Ele fez de tudo ali pra se manter no topo. Do topo, né? Apelou o máximo até que finalmente quando perdeu o reinado já não tinha mais o que fazer, né? Já era o limite. Então ele é um grande manipulador nesse aspecto. E aí eu citei o Paul Heyman também é um dos grandes manipuladores na WWE. Nesse caso eu acho que ele é um manipulador mais político, né? Ele é o tipo de cara que ele consegue chegar no gerente geral ali e conquistar algo ali que ele está com uma missão, sabe? O Brock Lesnar quer disputar um título e consegue chegar no gerente geral e convencer o gerente geral de dar uma chance pro Brock Lesnar, ou de tirar uma multa do Brock Lesnar, uma suspensão, ou de chegar nos adversários ali e enganá-los muitas vezes, né? Ele chega, faz aquelas promos lá pra deixar o adversário ali um pouco mais assustado em relação ao Brock Lesnar, né? Falando sempre ali que o Brock Lesnar não vai perdoá-lo, vai acabar com ele. Muitas vezes, né, chega de uma forma ali meio que honesta, né, fingindo ser honesto, chegando lá no Superstar falando, não, você é um dos grandes aqui, você é muito forte, você é isso, você é aquilo, mas você não vai ganhar, sabe? Não é que eu não gosto de você, mas você não vai ganhar, que não sei, sabe? Tentando sempre ali fazer pegar no psicológico, né, dos demais. Então ele, através aí desse seu jeito político, desse seu jeito ali de, olha, eu só sou um representante do Brock Lesnar aqui, eu não sou lutador, não precisa me atacar e tal. Nesse seu estilo assim, ele vai conseguindo adquirir vários benefícios dentro da WWE pro cliente dele, né? Então com certeza também é um dos grandes manipuladores que a gente já teve aí na história da WWE, o foca gorda, né? Não à toa que o Brock Lesnar lá é um dos mais folgados que tem. Por quê? Por causa do que o Paul Heyman ali conseguiu negociar, né? Então ele sim também tem que entrar nessa lista e consequentemente vocês veem aí que são os caras que mais fazem as melhores promos, que
são também os maiores manipuladores, né? Porque, como eu falei, é a grande arma que eles utilizam em diversas ocasiões.